Olá pessoal, bom dia para todos. Estou de volta com mais um vídeo através do canal Social Cristão. Hoje é sábado, dia 25 de janeiro de 2025. Peço que dê o like ou dislike e aperte no sininho para receber notificações dos vídeos. Se ainda não fez a sua inscrição no canal, faça agora. Fazendo assim, vocês estarão nos ajudando a combater essa extrema-direita golpista que continuam na tentativa de golpe de Estado. O assunto que estarei trazendo hoje é: TCU suspende 6 bilhões que seriam transferidos para programa Pé de Meia. MEC e AGU negam irregularidades no repasse dos recursos. Veja vídeo. Trago esse vídeo para mostrar o quanto o governo Lula está sofrendo ataques dessa extrema-direita que surgiu através da Lava Jato e que culminou no golpe judicial e político da ex-presidente Dilma Rousseff e a prisão ilegal de Lula para a extrema-direita assumir o poder. E agora volta a atacar novamente no governo Lula para desestabilizar o governo e tentar outro golpe jurídico e político. Político pode até ser que seja aprovado, porém, quando chegar do jurídico, será barrado, pois não se pode condenar quem não cometeu crime de responsabilidade, mas fazendo o bem. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participa da entrega de cartões do programa Pé de Meia para alunos de todo o país. Aí vem a pergunta, afinal, o que é o Pé de Meia? Programa de incentivo financeiro educacional na modalidade de poupança, destinado a promover a permanência e a conclusão escolar de estudantes matriculados no ensino médio público. O objetivo é democratizar o acesso e reduzir a desigualdade social entre a educação, estimulando a mobilidade social. O Pé de Meia é uma bolsa criada pelo governo federal para beneficiar estudantes de ensino médio com 9 parcelas de R$200 por mês. Além disso, é passado um valor de 200 adicionais quando o estudante faz matrícula e uma poupança adicional de R$1.000 ao fim de cada um dos 3 anos da etapa. Quero trazer esta notícia e já fazer o meu comentário sobre o assunto. E
Para isso, quero trazer um vídeo para mostrar quem são os protagonistas dessa denúncia e os seus históricos. Na realidade, são dois antigos perseguidores e caluniadores do PT que colaboraram para o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Primeiro, quem é Andreasa Matais, a jornalista do UOL, que publicou a denúncia de suposta irregularidade no repasse de verbas para o programa Pé de Meia do governo Lula. Vídeo 1. Vamos mudar de assunto, porque é o seguinte, tem um assunto preocupando muita gente, que é essa história aí do Tribunal de Contas da União e o pé de meia. Quem tem pé de meia está preocupado em não receber mais, quem gosta do governo está preocupado em acontecer alguma coisa com Lula, e quem é da oposição está todo animado, achando que agora vai conseguir finalmente o impeachment. Pois é, vamos entender essa história? Vem comigo que eu te explico. Seguinte, Tribunal de Contas da União bloqueia por unanimidade 6 bilhões do pé de meia após reportagens do UOL. Sim, após reportagens do UOL. É importante essa informação e você vai entender a partir de agora. Por quê? Como é que essa história começou? Essa história começou em outubro do ano passado, com essa reportagem aqui, ó. Governo dribla Congresso e orçamento para dar mesada, entre aspas, a estudantes. Reportagem da Andresa Matais e do Eduardo Militão. A Andresa Matais é essa moça que está aparecendo na imagem aqui, né? Agora ela trabalha no UOL, nem sempre. Ela era editora de política do Estadão, um dos jornais mais reacionários do Brasil. Mas vamos entender, por que eu estou te mostrando de quem é a Andresa Matais? Porque a gente precisa entender quem acusa, quais são as intenções, os objetivos, os históricos de vida, para a gente concluir se a gente leva ou não a sério esse tipo de denúncia. Então vamos lá. Quem é a Andresa Matais? A Andresa Matais fez essa matéria, e depois, alguns dias depois, ela fez uma outra matéria. O governo criou um orçamento paralelo para o pé de meia, aponta relatório do Tribunal de Contas da União. Por quê? Porque a partir da primeira matéria, que é aquela anterior, o TCU abriu uma apuração, a área técnica começou a analisar os documentos e aí concluiu que o governo teria chegado a um orçamento paralelo. E aí isso vai para os ministros do Tribunal de Contas da União, eles têm que votar. Tem um relator, sempre que tem tribunal, o Tribunal de Contas da União, é importante deixar claro, ele não é um tribunal da justiça, tá? Ele é um órgão do Congresso Nacional, ele faz parte do poder legislativo. O Tribunal de Contas da União, ele verifica as contas públicas, tá? Então ele não é justiça, embora o ministro chama ministro, igualzinho do STF, do STJ, embora tenha nome de tribunal, ele não faz parte do Poder Judiciário. Só tem esse nome, tá? Mas ele pertence aos deputados. Inclusive, os ministros, praticamente todos mesmo, são políticos. Eram deputados, eram senadores, aí cansaram dessa vida de ficar disputando voto, fizeram lá as relações no Congresso, pô, me indica para o Tribunal de Contas da União, porque o emprego é vitalício, o salário é igual de ministro do Supremo Tribunal Federal, né? O cara nunca vai sair de lá, não sei quando completar a idade de aposentadoria. Tudo muito parecido com o Poder Judiciário, só que não é do Poder Judiciário. E aí a área técnica fez essa conclusão, a reportagem de novo da Andresa Matais, dando sequência. Quem é Andresa Matais? Dama das fake news, Andresa Matais tem histórico de acusações falsas contra o presidente Lula, segundo essa reportagem aí do Brasil 247. O que acontece? Essa mulher andou fazendo umas reportagens quando ela trabalhava no Estadão. Ela era editora do Estadão em Brasília. Ela tinha lá, todos os repórteres em Brasília eram subordinados a ela. Ela era chefe do escritório do Estadão em Brasília. No passado, ela trabalhou muito tempo lá. No passado, ela fez 2 reportagens que apresentavam assim acusações super graves contra o Lula e que não deram em nada, porque não tinham nada. Sim, ela fez uma reportagem dizendo que o Lula vendeu uma medida provisória para ajudar a indústria automotiva, que um lobista foi lá, convenceu a galera ligada ao Lula, supostamente poderia até ter levado grana, propina, tal, para emitir uma medida provisória de redução de impostos. Olha só a denúncia grave. Ela publicou isso no Estadão. Isso gerou o quê? Uma investigação no Ministério Público e gerou um processo judicial contra o Lula. Demorou 2 anos esse processo. Lula ficou lá, réu. Podia ter sido condenado e preso. Qual foi a conclusão desse processo? Não tem nada. Essa acusação aí não tem nenhuma base na realidade. O processo foi arquivado, só fez barulho, só fez espuma na imprensa, todo mundo comentou isso na época
E não era nada, era, não vou dizer que é mentira, porque alguém passou essa informação para ela e ela foi lá e mandou bala. Porém, essa informação não condizia com a verdade. Por quê? Porque o Lula foi inocentado. O processo foi arquivado por absoluta falta de alguma relação com a verdade. Depois, em 2015, já era governo Dilma, quando comprou aqueles caças da Força Aérea, os Gripen, né? A Andressa Matais publicou uma outra matéria no Estadão dizendo, de novo, que algum lobista tinha ajudado o governo a escolher os caças Gripen, os caças da Suécia, né? E aí, mais uma vez, aquela insinuação, aquela coisa que fica no ar de que alguém pagou propina para o Brasil escolher esses aviões. E aí, de novo, caiu na conta de quem? Da Dilma, que era presidente? Não, caiu na conta do Lula. Porque o Lula que começou a negociar os aviões, a Dilma só concluiu. De novo, foi aberta uma investigação, um processo. Esse durou bem mais, durou 5 anos esse processo. E qual foi o resultado desse processo? Arquivado. De novo, porque não tinha nenhuma noção de realidade nessa acusação, de que os Estados Unidos, o Brasil comprou aviões porque alguém fez lobby, pagou alguma propina e o governo então escolheu os aviões daquele cara que estava fazendo lobby. Papo furado, de novo, mais uma matéria da Andressa Matais que não tinha nenhum sentido na realidade. A terceira foi agora, já no governo Lula 3. Você lembra da história da dama do tráfico, né? Aquela mulher que era supostamente uma esposa de um traficante que teria visitado o Ministério da Justiça, ela foi indicada por uma ONG lá do estado do Amazonas. E aí ela entrou numa reunião e tal, e a reportagem dizia o seguinte, que ela era a dama do tráfico, que o Ministério da Justiça estava se reunindo com a dama do tráfico. E inclusive usou esse apelido, dama do tráfico, para dar mais peso, mais pompa na denúncia, né? E aí o que acontece? Jornalistas do próprio site do Estadão, exclusivo, reportagem da revista Fórum, denúncia ao MPT, o Ministério Público do Trabalho de Brasília, relata armação do Estadão no caso Dama do Tráfico. Andressa Matais, editora de política do Estadão, é denunciada ao MPT por ter agido de má fé e com assédio moral em matéria contra o ministro Flávio Dino. Ela nega, óbvio. Qual era a denúncia? De que essa história da Dama do Tráfico foi inventada por ela e que ela teria obrigado jornalistas mais jovens, recém-contratados, a assinar a matéria que ela preparou, enviesou, inventou esse apelido de dama do tráfico para dar um barulho. Por quê? Porque ela tinha o objetivo de prejudicar o Flávio Dino. O Flávio Dino era ministro da Justiça, ainda não tinha sido indicado para o STF, já havia ali um papo de que ele seria indicado para o Supremo Tribunal Federal. E segundo a denúncia, segundo as pessoas que denunciaram para o Ministério Público do Trabalho, ela fez isso porque ela queria mesmo atrapalhar a vida do Flávio Dino. Ela não queria que o Dino fosse indicado ao Supremo Tribunal Federal, porque ela queria que o indicado fosse o Bruno Dantas. O Bruno Dantas é ministro do Tribunal de Contas da União também, como um outro que a gente vai falar já já. E aí ela dizia que era amiga pessoal dele, que ela tinha uma dívida de gratidão com ele. Então, segundo o que foi denunciado, ela estava tentando pagar essa dívida, atrapalhando, criando uma história para prejudicar o Flávio Dino. O que aconteceu depois dessa denúncia? Depois, deixar claro, tá? Que não estou dizendo que foi por causa, foi depois. Ela foi demitida do Estadão. Foi demitida no auge dessa denúncia de assédio e de que ela teria inventado essa reportagem para prejudicar o Flávio Dino. Ela foi demitida, ficou não muito tempo sem emprego, foi contratada pelo UOL. Com esse histórico, beleza, o UOL achou que não tinha problema, foi lá e contratou. Então agora ela é repórter do UOL e é por isso que você viu essa reportagem aí do Pé de Meia no UOL e não no Estadão. 2. Quem é o ministro do TCU que recebeu a denúncia de suposta irregularidade e tomou a decisão provisória de suspender os pagamentos ao programa Pé de Meia, que foi confirmada pelo Pleno do Tribunal? Veja o vídeo 02. Tá? E aí, qual foi o resultado dessa apuração? Primeiro a denúncia, depois veio a apuração, aí ministro do Tribunal de Contas da União vê falha e bloqueia 6 bilhões do Pé de Meia após série do UOL. Reportagem do dia 17, faz uma semana essa reportagem. Aí agora, os demais ministros do TCU, que também são políticos, votaram e por unanimidade mandaram bloquear o dinheiro. Então assim, há risco sim dos estudantes não receberem o Pé de Meia esse mês. Mas vamos entender esse ministro que mandou bloquear, quem é, né? Quem é esse cara? Então, ele chama Augusto Nardes, é esse aí ó, que você está vendo na fotografia. Augusto Nardes é político, a vida toda foi político, foi deputado estadual no Rio Grande do Sul, depois foi deputado federal, e aí ele era do PP, o mesmo partido que hoje é do Arthur Lira, e o mesmo partido que foi do Bolsonaro há muito tempo. Aí
acho que encheu o saco do Congresso, articulou para ser indicado pelo Tribunal de Contas da União, foi indicado, foi para lá, virou esse sujeito aí que mandou bloquear o dinheiro do pé de meia. Aí, quem é esse cara na fila do pão? Dilma é responsável direta sobre pedaladas, diz Nardes. Sim, o Augusto Nardes foi o ministro do TCU que fez um relatório dizendo que a Dilma tinha sim feito as pedaladas, que era crime de responsabilidade, e exatamente o parecer dele é que foi usado na votação do impeachment para tirar a Dilma do cargo. O golpe foi dado a partir desse relatório do TCU que dizia que ela realmente tinha dado as pedaladas fiscais. O que é pedalada? Pedalada fiscal é o seguinte, é você atrasar um pagamento de um mês para o outro, por exemplo, quando vira o ano, né, que aí vira o orçamento, ou você repassar o dinheiro. No caso, o que tinha acontecido especificamente com a Dilma? O governo passa dinheiro para a Caixa Federal paga os benefícios de Bolsa Família, essas coisas, Vale Gás e tudo mais. O que a Dilma fez? A Dilma atrasou um mês o repasse para a Caixa e a Caixa pagou para receber depois do governo. Isso foi a pedalada, ou seja, para garantir o pagamento do programa social, dinheiro que põe comida na mesa das pessoas mais pobres, a Dilma só fez um atraso de dias no pagamento para a Caixa Econômica Federal. Prejuízo para os cofres públicos? Zero. Mas naquela época não interessava, né? Eles tinham que ter um motivo para derrubar a Dilma, e aí o motivo foi esse parecer dado pelo Augusto Nardes. E aí passou um ano, nem um ano, passou um pouquinho menos de um ano. Perícia conclui que Dilma não participou de pedaladas fiscais. Sim, a defesa da Dilma falou para o próprio Senado, e ó que o Senado também estava cheio de opositor, ó. A área técnica do Senado analisa aí para ver se eu realmente fiz as pedaladas. A área técnica do Senado analisou toda a documentação e falou não, a Dilma não participou das pedaladas. Tanto é verdade que a Dilma nunca respondeu um processo na justiça por causa das pedaladas. Ela nunca foi condenada por nada. A Dilma é totalmente ficha limpa. Completamente ficha limpa. Não tem um processo de corrupção, de algum tipo de desvio. Nada. Nada. Inclusive esse caso. Só serviu para o impeachment mesmo, né? E aí, então, o cara deu um parecer, assim, enviesado, será? Esse é o Augusto Nardes. Vamos saber mais sobre esse caso. Agora, em 2022, depois que o Bolsonaro perdeu a eleição para o Lula, vazou um áudio do Augusto Nardes. O ministro do Tribunal de Contas da União faz insinuações de golpe militar a empresários do agronegócio. Ele mandou um áudio dizendo, olha, os militares estão se organizando na caserna, já vai vir bomba aí. Avisando os caras, ó, vai ter golpe. Aí esse áudio vazou, pegou mal pra caramba, ele pediu afastamento durante um tempo do Tribunal de Contas da União para esperar a poeira baixar, porque é só isso que esses caras fazem, né? Baixa a poeira, ele volta, tá tudo bem. E isso aconteceu, baixou a poeira, pararam de falar nisso, ele voltou a trabalhar no Tribunal de Contas da União, não sofreu nenhuma punição, nada que o valha, só ficou mesmo no papo golpista, deixaram, assim. Então, assim, tá claro que é um bolsonarista, tá claro que ele ajudou a dar o golpe na Dilma com o parecer que ele fez do Tribunal de Contas da União, e está claro que ele queria que tivesse sido feito um golpe militar agora nas eleições de 2022. Tentaram e ele, inclusive, estava ali ó, falando com os empresários do agro, ó, vai dar golpe. Tá? E aí, para encerrar, quem é Augusto Nardes? Matéria do site De Olho nos Ruralistas, Observatório do Agronegócio no Brasil. Família Nardes ganhou do governo Bolsonaro alvarás para explorar diamantes. Sim, olha a fotografia dos dois bonitos aqui, Augusto Nardes e Jair Bolsonaro. Sim, são amigos, são próximos. Estamos falando de um ministro bolsonarista, político, que não é neutro, não é isento, não é independente, ele tem partido político no coração, ele não é mais filiado a nenhum partido político, porque não pode. Depois que o cara vira ministro, ele tem que se desfiliar da política. Mas ele sempre foi filiado a partidos políticos, exerceu cargos políticos na direita e agora tem se comportado como se fosse realmente um extremista de direita, foi além, tá? Então esse é Augusto Nardes, que do Bolsonaro ganhou, a família dele, né, eles têm lá uma mineradora, a família dele ganhou o direito de explorar diamantes, acho que se não me engano no Piauí, Monte Alegre do Piauí. E aí, esse é o cara que está dizendo que o Lula cometeu irregularidade no pé de meia. E aí, óbvio, né? Oposição que é o impeachment de Lula por irregularidades no pé de meia. Vou explicar que irregularidade é essa, tá? Isso é importante também. O que o Tribunal de Contas da União identificou, ou diz que identificou? Seguinte, qual que é o dinheiro do pé de meia? O dinheiro do pé de meia foi um dinheiro que o governo aprovou no Congresso Nacional, vou até tirar essa coisa da tela aqui. Ele aprovou no Congresso Nacional uma verba de 20 bilhões de reais para pagar o pé de meia. O que é o pé de meia? O estudante da escola pública
recebe R$200 por mês, que fica depositado numa poupança. Quando ele terminar os estudos, ele consegue sacar. Então ele recebe pela matrícula, recebe mensalidade, e se ele completar o ano inteiro, ele também recebe uma grana. Somando tudo, por exemplo, o ensino médio inteiro, quando ele sai do ensino médio, ele consegue juntar mais de R$9.000. Aí ele saca tudo no final. É uma maneira desse cara ter grana para poder, sei lá, começar a vida numa outra cidade, se ele for fazer faculdade fora. É um pé de meia, um incentivo para o estudante não sair da escola. Não é legal esse programa? Inclusive esse programa, ele foi promessa de campanha e ele também é uma iniciativa da Tabata Amaral, temos que dizer isso também. Tá? Ela é uma das autoras da lei do pé de meia. E aí, assim, o governo corre risco, segundo gostaria a oposição, de cair, porque ele paga mesada para estudante não sair da escola. Esse é o crime do governo Lula. Então, como eu disse para você aqui, oposição quer impeachment de Lula por irregularidades no pé de meia. A Damares soltou essa, a Damares da Goiabeira. Todos os indícios caminham para configurar uma pedalada fiscal e que o Congresso precisa cumprir o seu dever constitucional. Na opinião dela, qual é o dever constitucional? Derrubar o Lula, meter o impeachment lá e tirar ele do cargo. Deixa o Alckmin assumir. Então, só tenho que lembrar a Damares e Companhia Limitada que o Temer legalizou a pedalada. Pois é, primeiro derruba a Dilma. Aí assim que ele assumiu, olha que cara de pau, 2 dias após o impeachment, o governo Temer sanciona a lei que autoriza pedaladas fiscais. Sim, então assim, o Fernando Henrique fez pedalada, deu nada. O Lula fez pedalada, deu nada. A Dilma fez pedalada, ah não, mas como a gente quer tirar a Dilma, agora vai valer, então vamos tirar. Aí acabou o governo Dilma, porque ela foi derrubada do cargo, assume o Temer, 2 dias depois, pedalada não é mais crime. Então assim, se a pedalada não é mais crime, né, gente? Então já começa por aí, né? Agora, o que fez o governo? Esse dinheiro do pé de meia, ele é depositado num fundo. Você imagina o seguinte, você tem várias contas bancárias diferentes, sei lá, 5 contas bancárias. Com uma conta bancária você paga a prestação da casa, a prestação do carro, a conta de água, luz, telefone e tal. Uma outra poupança, por exemplo, você fez separada para pagar a educação do seu filho. Uma terceira poupança separada você fez, sei lá, para você se aposentar tranquilo. Ou outra poupança você fez para pagar a sua saúde. E aí você escolhe de onde vai tirar o dinheiro, porque você já determinou, né? Essa poupança aqui específica é da educação dos meus filhos. Então toda vez que você vai precisar comprar um material escolar, pagar uma mensalidade, é dali que você tira o dinheiro. Exatamente igual funciona o governo. Ele tem o dinheiro do orçamento geral e existem fundos, existem poupanças separadas onde o dinheiro é depositado para determinados programas. O governo aprovou uma lei no Congresso Nacional, direitinho, autorizando o governo a depositar um dinheiro num desses fundos e usar esse dinheiro para pagar o pé de meia. E aí o que estão alegando? Que além do Congresso ter autorizado o governo a colocar o dinheiro dentro do fundo, o Congresso também teria, na avaliação dessas pessoas que estão acusando, que autorizar a tirar o dinheiro do fundo. Então, estou te autorizando a colocar o dinheiro na poupança para pagar a escola, mas eu não estou te autorizando a sacar o dinheiro de lá. Essa é a maluquice. Então, assim, isso que está acontecendo. Estão alegando que o governo tirou dinheiro de um local para pagar o pé de meia e que esse local não tinha autorização para sacar o dinheiro. Tinha autorização só para colocar, não tinha para tirar. Então, para que criar o pé de meia e depositar o dinheiro num fundo se não for para sacar e distribuir para os estudantes beneficiados? Não faz o menor sentido. Mas é isso que está pegando. É uma mera questão contábil. O dinheiro é do governo, se ele tivesse na poupança 1, 2, 3, 4, 5, era do governo do mesmo jeito. Só que, ele tirou dessa caixinha aqui, não tirou dessa caixinha aqui. É isso que eles estão falando. E é esse o grande motivo, segundo a oposição, para arranjar um impeachment para cima do Lula. Enfim, o que eu acho que vai acontecer? Sinceramente, nada. É muito espuma, muito barulho, vai continuar tendo barulho. Agora, eu não vejo credibilidade nem na denúncia, nem nos denunciantes e nem em quem apurou, porque claramente a gente está falando de pessoas que têm histórico de interesse anti-PT. Tanto a jornalista quanto o ministro do Tribunal de Contas da União. Pode ser tudo verdade? Pode. E se for tudo verdade, aí é motivo para impeachment? Também não. Também não. Quem é que vai tirar um presidente cujo único motivo para tirá-lo é ele estava pagando mesada para os estudantes não sair da escola? Um incentivo para as pessoas continuarem estudando. E não é qualquer pessoa, não, é gente pobre, gente que recebe Bolsa Família. Para você ter uma ideia, cada estudante recebe R$200 por mês e ele nem pode sacar, só pode sacar no fim. R$200 por mês para estudantes pobres, beneficiários dos programas sociais. Gente miserável. E aí assim, não.
Não pode tirar dessa caixinha para dar para os miseráveis. Tem que tirar dessa outra caixinha aqui e tem que pedir para mim. É isso que os deputados da oposição estão dizendo, estão realmente tentando, vão tentar fazer uma espuma grande em cima disso para ver se cria um clima para o impeachment do Lula. Vai dar em nada, mas vamos esperar para ver o que vai rolar.